eu quero contar um segredo para você. Quero te contar um segredinho para que você consiga aprender muito mais do que a sua concorrência. E esse segredo, ele é bem simples, né? Ele é bem simples, mas as pessoas não falam disso por aí. Quando você entra aqui no YouTube e procura dicas de estudo, você vai ver gente falando sobre dicas de memorização, sobre técnica para fazer flashcard, para fazer mapa mental, para fazer isso, para fazer aquilo outro. Mas você não vai ver ninguém falando sobre uma coisa fundamental, que é como treinar a sua mente para o foco. Se você não tiver foco, você não aprende, tá? Não adianta. A aprendizagem não ocorre com base na briga, a aprendizagem não ocorre com base, né, num ato em que você fala assim, eu vou agora sentar para estudar, eu vou ver essa aula aqui, e aí pronto, você senta lá, assiste a aula e você aprendeu tudo. Não é assim que funciona. A aprendizagem funciona com base no foco. Se você não tem foco, você não aprende. E qual que é o grande problema que a maior parte das pessoas enfrenta? Elas não têm foco nenhum. Né? Elas não têm essa capacidade de silenciar a mente para poder absorver um conhecimento. Estão sempre pensando, né? Tem sempre pensamentos intrusivos aparecendo, tem sempre um diálogo interno incessante, ruim, que vai causando essa incapacidade de estar verdadeiramente presente quando está assistindo uma aula e assim vai. Então tudo isso acaba com a sua capacidade de foco, acaba com a sua capacidade de concentração e você não consegue aprender. O significado de jogar tempo fora, para mim, não é você errar. É você fazer uma coisa sem ter resultado nenhum dela. E se você estuda sem foco, é isso que você está fazendo, você está jogando tempo fora. Você está, né, lá sentado, assistindo a aula, mas você não está absorvendo nada dela. Então, ela não serve de nada, né? Ela não tem uma utilidade prática. Você vai passar 3, 4, 5, 6, 10 horas e você não vai aprender. Você não vai entender nada. Quando pegar as questões, você não vai conseguir fazê-las porque você não está concentrado. Então o grande segredo para você aprender muito mais do que todo mundo, já que todo mundo está com a mente ferrada hoje em dia, é você começar a desenvolver o foco, que segundo Daniel Goleman é o superpoder do século XXI. Né? E aí entra a grande questão, né? Mateus, como é que eu desenvolvo foco, portanto? E existe uma coisa que pouca gente nota, né? Que é a relação entre a confiança, a concentração e o foco. Um dos grandes fatores para você adquirir foco é você conseguir ficar confiante no que você está fazendo. É você saber o passo a passo do que você tem que fazer. Você pode ver que quando você não sabe muito bem o que você tem que fazer, você se sente meio deslocado. Por exemplo, te botam lá sentado num carro, você não sabe dirigir, você não aprendeu. E falam para você aí, dirige, aprende aí. Você não vai ter foco naquilo, você vai ficar se tremendo, você vai ficar com medo. Aí você não sabe o que fazer. Agora, quando você já sabe dirigir, você não tem medo. É isso aí, você vai lá, liga o carro, bota a primeira, se o carro for automático, puxa ele pro D e sai, né? Acabou. Assim, não tem grande mistério. Você já está focado no ato de dirigir, por quê? Porque você é confiante, você sabe fazer aquilo. Então, o desenvolvimento da confiança, ao aprender exatamente o processo de estudos, é uma das coisas que mais vai te ajudar a desenvolver foco. O outro fator é a concentração. E como é que eu defino concentração? Concentração é a capacidade de reunir as suas potências mentais, as suas forças mentais, num único ponto. E isso vai gerar o foco. Agora, se você está o tempo todo disperso, se você está o tempo todo com o teu cérebro hiperagitado, se você está o tempo todo, né, com pensamentos aleatórios, uma agitação constante, você não vai conseguir se concentrar. Então, o primeiro exercício que eu passo, por exemplo, para os meus alunos na Forja do Estudante Aprovado, é a ruptura radical. É aprender a lidar com o tédio. Aprender a lidar com o tédio no dia a dia, que é uma coisa que as pessoas não sabem mais. Aí você pode falar, mas isso é entediante. Exatamente, você acertou, né? Você finalmente entendeu. É óbvio que é entediante. Assistir a aula é entediante, meu filho. Você pode ver que quanto mais os professores tentam fazer com que as aulas deles sejam legalzinhas, vai o professor vestido de palhaço, o professor dançando, o professor isso, o professor aquilo, ele consegue tirar algumas risadas dos alunos, mas não melhora o ensino no Brasil. Assim, o ensino continua sendo, né, cada ano pior. Agora saiu um ranking aí, que o Brasil tem uma avaliação, né, dos níveis de aprendizagem da matemática. De 58 países, o Brasil está em 55, né? Estamos na frente da, se eu não me engano, Zâmbia, da África do Sul e mais um outro país lá. Então, assim, cada ano que passa a coisa está pior. Por quê? Porque as pessoas não sabem mais lidar com a necessidade de ficar entediado para aprender alguma coisa. Né? Você tem que ter um certo grau assim, de ócio. Você não pode estar o tempo inteiro hiperestimulado. Isso passa pelo corte, pela ruptura radical, por isso o nome desse exercício. Ruptura radical, com redes sociais, com televisão, com todo tipo de distrator. Ai, Matheus, mas eu preciso me divertir. Tá bom, né? Mas diversão é uma coisa, distração é outra. Bota isso na sua cabeça. Diversão é uma coisa, distração é outra.
Aliás, a gente normalmente se diverte quando nós não estamos distraídos, né? Assim, você não está distraído quando você está assistindo um filme no cinema. Você não está distraído quando você vai para um parque de diversões com a sua namorada. Você não está distraído quando você vai nadar na praia. Não, pelo contrário, né? Você está concentrado. Então, lembre-se disso, pense nisso. Esse é o grande segredo, o foco. Desenvolva o foco e todo o resto sai. E eu hoje estou focado em chegar a 100 mil inscritos aqui no canal. Por isso eu conto com a sua ajuda. Se inscreva aí no canal, divulgue meu trabalho se você puder, se você gosta aqui dos vídeos que eu gravo. E se você ainda não leu meu livro A Arte da Aprovação, convido você a lê-lo, porque eu mostro lá para você como que eu deixei de ser um aluno vagabundo, desfocado, viciado em jogo, né, no meu ensino médio, para me tornar estudante aprovado em primeiro lugar no CFA-Submerge. Hoje, treinador e professor de estudantes aprovados. Você pode ler e aprender esse passo a passo e finalmente também mudar os seus estudos. Forte abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo.